queridas. Tem uma reportagem importante da agência pública com a esposa do Evaldo, o homem que foi fuzilado no Rio de Janeiro. E parabéns à Natália Viana que fez essa matéria, que é muito importante. Vamos acompanhar aqui para todo mundo ficar por dentro de tudo, gente. Tá lá na agência pública. A agência pública faz excelentes matérias, às vezes demora para sair, mas são boas mesmo. Vamos lá ler essa entrevista aqui que é muito importante. A justiça ainda não foi feita, diz a viúva do músico Evaldo Rosa, que foi fuzilado no Rio de Janeiro. Julgamento de militares que assassinaram um músico com tiros de fuzil no Rio de Janeiro será realizado nesta quinta-feira no Superior Tribunal Militar. Vamos ler aqui a matéria. Obrigada por nunca esquecer da gente, diz ao telefone Luciana dos Santos Nogueira, viúva do músico Evaldo Rosa, alvejado por 9 tiros de fuzil no dia 7 de abril de 2019. O agradecimento à reportagem da agência pública revela muito sobre o seu maior temor, que o caso caia no esquecimento, meus queridos e minhas queridas. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho, antes da gente seguir. Não esquecendo também, gente, eu peço muitos superchats, mas vocês podem contribuir bastante se vocês também compartilharem a notícia, a live nas redes sociais, pra gente poder ficar por dentro de tudo, meus queridos e minhas queridas. Vamos voltar aqui pra leitura, que é bastante importante. Vamos lá, que o caso caia no esquecimento. Para ela, os militares foram condenados em primeira instância pela Justiça Militar, mas a justiça ainda não foi feita. O tenente Ítalo da Silva Nunes, que comandava a operação, foi condenado a 31 anos e 6 meses e outros 7 militares foram condenados a 28 anos cada um, mas continuam em liberdade até o julgamento do recurso ao Superior Tribunal Militar, o STM, que será realizado nesta quinta, dia 29 de fevereiro. Para a Luciana, por serem militares, eles acabam tendo mais regalias e acabam sendo diferenciados. Enfermeira de cuidados paliativos para pacientes terminais, ela conversou com a agência pública entre um plantão e outro no hospital onde trabalha no Rio de Janeiro e explicou que está com dificuldades para pagar a passagem para vir ao julgamento em Brasília. Além de Evaldo Rosa, a própria Luciana Nogueira, o filho do casal então com 8 anos, e o seu pai foram alvejados quando viajavam pela estrada de Camboatá, em Guadalupe, na zona sul do Rio de Janeiro, a caminho de um chá de bebê de uma amiga. 62 foram 62... Aliás, foram mais de 100 balas. Acho que as 62 balas que atingiram o carro, né? As 62 balas disparadas contra o carro atingiram Evaldo e o pai de Luciana, que sobreviveu. Ela arrancou o filho do carro e se esconderam atrás de uma caminhonete estacionada. Pouco depois, o catador de recicláveis Luciano Macedo tentou abrir a porta para ajudar Evaldo e foi fuzilado pelos militares. Ele também morreu. Sabe quem era o interventor do Rio de Janeiro quando isso aconteceu, queridos? Braga Neto, tá? Então não vamos esquecer não quem são os responsáveis pela morte do Evaldo, quem que deixou Marielle Franco morreu no Rio de Janeiro também. Quase 5 anos depois, Luciana aguarda aquele dia, não apenas a eterna ausência do marido, seu namorado de infância, mas também os traumas que ela e seu filho carregam. Eu nunca mais passei por onde aconteceu. Passei a ter medo, saudade, tristeza, uma mistura de sentimentos. Já o filho, hoje com 12 anos, ela diz que teve que amadurecer muito rápido. Infelizmente, ele deixou de ser criança. Coitado do Evaldo, né, gente? Hoje ele recebe tratamento psiquiátrico e psicológico. Ele ficou com toque. Se ouvir muito barulho, ele tem gatilho, ele fica trêmulo. Se a gente fala um pouco mais alto, volta aquele barulho que ele ouviu no dia 7 de abril. O caso já teve 2 julgamentos anteriores no pleno do STM. No primeiro, a respeito do pedido de habeas corpus para os militares que estavam em prisão preventiva, a corte decidiu por ampla maioria que eles deveriam responder ao processo em liberdade, por 11 votos a 3. Olha que revoltante. Em outra votação, em 2021, a defesa dos acusados pediu anulamento do julgamento por alegar que fora surpreendida com provas durante o julgamento em primeira instância. Dessa vez, a corte rejeitou unanimamente o pedido da defesa. O Superior Tribunal Militar é composto por 5 juízes civis e 10 militares de alta patente, sendo 4 do Exército, 3 da Marinha e 3 da Aeronáutica. Quem vai representar os réus é o advogado com longa trajetória em defender militares, Rodrigo Roca, conhecido por ter seus clientes generais acusados de tortura,
durante a ditadura militar e militares acusados do fracassado atentado à bomba no Centro de Convenções do Rio Centro em maio de 1981. Roca também é advogado de Flávio Bolsonaro. Mesmo assim, Luciana Nogueira não perde a esperança, a justiça militar precisa dar uma resposta para mostrar que no Brasil a justiça é feita, porque no Brasil, eu mesma digo às vezes, não existe justiça, principalmente para o pobre. Evaldo Rosa foi morto em meio a uma operação da Polícia Militar ilegal, a Operação Muquiço, como revelou uma investigação da agência pública. Aí a entrevista que é feita pela nossa querida, deixa eu só olhar de novo só para que eu tenha um toque com isso, é da Natália Viana mesmo, vamos lá. 5 anos depois, pergunta ela, como você vê o assassinato do Evaldo? Aquele acontecimento eu continuo vendo como se tivesse acontecido ontem. Não tem como esquecer, vai estar sempre presente na minha vida, eu vou levar ele até o meu fim. Isso vive comigo diariamente, por mais que a gente tente seguir com a vida, o que é necessário, porque a gente precisa caminhar, mas vai seguir comigo durante todo momento. E eu acabo achando que a justiça do Brasil acaba sendo muito lenta. Eu acredito que a justiça não foi feita, a gente sabe que eles têm o direito de recorrer, mas eu tenho muito receio da impunidade. Você acredita na justiça? Pergunta a agência pública. É muito difícil acreditar na justiça no Brasil, não é mesmo? E eu ouço dizer que eles, os militares, não têm antecedentes criminais, que têm ficha limpa. Então eu fico com medo que não vai acontecer nada, que eles vão sair impunes. Isso mexe com a minha mente porque o Duda, o Evaldo Rosa, era uma pessoa do bem que não oferecia perigo nenhum para eles naquele momento. Eu perdi a minha vida, minha família perdeu uma vida. O carro fuzilado naquela época. A defesa alega que outra atitude era impossível naquele momento dos disparos. Claro que era evitável, não era para ter acontecido o que aconteceu, porque era uma família do bem, aliás, que ia para um chá de bebê para comemorar o nascimento de uma criança. A atitude deles é irreparável, o que eles fizeram com a minha família e com meu esposo não tem justificativa. Mas a nossa justiça é falha, então meu medo é que isso não dê em nada. Eles precisam pagar pelo que fizeram, deixaram um filho que chora todos os dias pelo pai, que é cheio de sequelas, uma criança que vai para a escola cheia de medos e traumas. Eles precisam pagar para que não aconteça com mais pessoas o que eles fizeram. Logo depois do crime, você me contou que mudou para longe de Guadalupe, onde vocês dois cresceram. Como isso continua afetando você e o seu filho? Sim, isso me afetou muito. Tivemos que deixar o nosso imóvel, eu nunca mais passei por onde aconteceu. Eu passei a ter medo, saudade, tristeza, uma mistura de sentimentos. E procurei não mais ir no bairro onde eu morei a vida toda. Meu filho também não gosta de passar por lá. Não voltei mais à minha casa porque a saudade que a gente tem, mesmo sendo lembranças boas, ainda dói. Vai doer até o nosso último suspiro. Seu filho recebe tratamento até hoje? Ele faz tratamento psicológico e psiquiátrico, ele faz reflexologia para controlar a ansiedade, ele ficou com toque. Se ouvir muito barulho, ele tem gatilho, fica trêmulo. Se a gente fala um pouco mais alto, volta aquele barulho que ele ouviu no dia 7 de abril. No ano passado, você fechou um acordo com a Advocacia Geral da União, que aceitou pagar uma indenização de 2 milhões e uma pensão mensal para você e seu filho. Como é que foi esse processo? Você sente que a justiça civil foi mais célere? Olha, não vai ter milhões que vão conseguir apagar o que aconteceu ou trazer o meu esposo de volta, ou aliviar a minha dor. Eles foram um pouco mais rápidos em relação à pensão que já estão pagando. Mas o acordo incluiu um precatório, ou seja, ele ainda demora a ser pago. Mas pelo que aconteceu, da forma que aconteceu, eu acho que deveriam indenizar logo porque contra fatos não há argumentos. As pessoas me perguntam por que eu assinei esse acordo. Porque eu pensei, eu tenho vida para ficar brigando com eles na justiça por quanto tempo? Por tanto tempo, eu estou brigando com o exército, né? É algo que mexe muito com o meu psicológico e com o psicológico da minha família. Então resolvi aceitar sim e bola pra frente. Você mencionou que está brigando com o exército. Você acredita que por serem militares, os réus estão recebendo um tratamento diferente? Com certeza, eles têm sim, acabam tendo mais regalias, acabam sendo diferenciados. É verdade mesmo. 8 militares foram condenados na primeira instância a penas que vão de 28 a 31 anos de prisão em regime fechado. Você considera essa pena justa?
acha que o STM deveria manter essas penas? Eu acho que deveria ser maior, porque assim serviria de lição para muitos, para que não existisse o próximo. Eu ficaria muito triste, mesmo se o caso não ocorresse. Como sei que não dá para ser maior, eu espero que ela mantenha. É preciso ter fé que eles não vão sair pela porta da frente. A justiça militar precisa me dar uma resposta para mostrar que no Brasil a justiça é feita. Porque no Brasil, eu mesma digo às vezes, não existe justiça, principalmente para pobre. Baita matéria, gente. Importantíssima aqui. Acho que tá passando meio batido na imprensa. Achei agora de manhã. E importante aí que esses militares sejam punidos por esse assassinato que foi bárbaro também lá no Rio de Janeiro. Deixa eu ver os comentários.